Enfim, fiz a transição de carreira, mas eu preciso te contar uma coisa. E eu tive que lidar com uma questão que para mim foi muito pesada, que foi o não apoio de pessoas que eu gostaria que me apoiassem. E aí, quando eu saí da empresa, eu saí, saí de uma maneira muito amistosa, treinei o meu sucessor, etc. Mas eu comuniquei ao meu pai. Falei, queria te falar uma coisa, acabei de sair da empresa e tal, tenho aqui mais férias, não sei o que, a partir de tal dia eu não tô mais vinculado, papá. Aí ele falou, mas você vai viver de quê? Eu falei, sabe aqueles meus projetos? Projetos. Eu falei, sim, de dar aula, de ser professor, mentor, dar treinamento nas empresas, de comunicação oratória, ensinar as pessoas a falar melhor, falar sobre diversidade e tal, mas não entendi. Você está saindo da sua empresa, que você tem isso garantido, CLT, para viver de projetinho? Fred, entende uma coisa, eu nunca vou esquecer essa frase. Você está desempregado. Frederico, você está desempregado. Você não tem projetinho. Entenda isso e coloque na sua cabeça. Você não tem emprego. Fala comigo, super jovem! Hoje eu tô aqui com o Fred Marques, uma personalidade fantástica, o tripé de valores da vida dele é comunicação, diversidade e direito. Lembrei, olha só, ele é professor da Fundação Dom Cabral e ele também é professor de pós-graduação da PUC. Ele é mentor de oratória para executivos e é head speaker do TEDx Belo Horizonte. Um cara sensacional. Fred, muito obrigado. Valeu que você veio, cara. Vou querer saber desses temas, tô curioso demais, cara. Legal. Mas antes, eu tô vendo que eu sou um cara extremamente bem vestido, tá? E o nosso xodozinho aqui, nossa marca que apoia o canal Super Jovem, a Consolate, mandou um presente pra você. São camisas Tech. Você que tá me vendo aí, você nunca me viu tão bonito. Eu sei que eu não uso camisa polo, sabe por quê? Porque eu não gostava de polo até eu conhecer a polo da Consolate. Cara, toda polo que eu coloco, tô falando sério, eu tô animado, que a primeira vez que eu vesti a camisa foi hoje. Ela me deixa com aquela barriguinha, aquela sainha esquisita, assim, sabe? E essa polo aqui, ela cai, ela veste bem, ela tem tecnologia anti-odor, ela é maravilhosa, você vai gostar. Sua camisa Tech aí, tá na mão. Muito obrigado, André. Agradecido. Show demais, ó. Valeu. Vou me dar meu presente aqui, ó. Olha aqui. Espero que você goste. Apresentador que você curte caneca aqui com mensagens, inclusive, né? Adorei essa mensagem aqui, inclusive. Curto. Não esqueça de curtir a jornada. Mas já que você já me deu minha caneca, eu vou te dar a sua também. Comunicação conecta, diversidade enriquece. Sensacional, cara. Show demais, adorei ela. Acho que eu vou fazer uma prateleirinha, vai ficar na minha prateleira aqui. Vou te dar a sua caneca de uma vez, então. Opa, que legal. Você também ganha uma caneca, já que você gostou dessa. Muito bem. Hoje nós vamos fazer o podcast de trás pra frente, os presentes na frente e depois as conversas. Posso guardar aqui? Pode. Deixar aqui a camisa, a caneca. Vou deixar aqui no cantinho. Deixa aqui, super jovem. Pode. Cara, me conta a sua trajetória, como que você foi chegar a esses pontos, como é que você chegou na comunicação, no direito e principalmente na diversidade. Isso vem de onde? Vai lá para trás, onde você quiser. Eita, bom, primeiro agradecer aqui o convite, a confiança, muito bom estar aqui. Vem acompanhando seu podcast Super Jovem, inclusive vi alguns episódios, o da Natália, pelo LinkedIn, né? Cheguei também aqui através dela. Natália é show, cara. Não, mulher brava, Jesus amado, brava demais. Tem uma trajetória incrível. E por que o Fred Marques, né, fala que o tripé dele é comunicação, diversidade e direito? Direito, que é minha área de formação, então formei em direito, sou advogado, tive o prazer e o privilégio de ser um estudante aqui da Universidade Federal de Minas Gerais e fiz pós-graduação, fiz MBA, advoguei em grandes escritórios, em grandes empresas, etc. A comunicação, porque eu falo que sou apaixonado por falar bem e inspirar as pessoas a falar melhor. Né? A comunicação é a principal habilidade buscada pelo mercado de trabalho, então treino pessoas para falar melhor, sou professor de pós-graduação da Fundação Dom Cabral em comunicação oratória. E a diversidade porque faz parte do meu propósito. Então, ao longo dessa trajetória, dessa jornada, como você gosta de colocar, eu fui entendendo que os lugares que eu vivenciava, que eu vivencio hoje, que eu frequento, muitas das vezes não tinham pessoas parecidas comigo. Eu fui entender o porquê disso. No começo, com muita curiosidade, realmente ainda confuso, e depois fui entender um pouco sobre isso. Né? Eu sou filho de um casal interracial, significa dizer que a minha mãe é branca e o meu pai é negro. Estudei em escola particular. Você prefere negro?
De acordo com o IBGE, negro é a soma de pessoas pretas e pardas. Então, as pessoas pardas também são pessoas negras. Tanto que no Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 50% da população negra. E aí existe também, né, as pessoas, Fred, eu chamo de preto, eu chamo de negro, eu chamo de negão, como funcionam essas questões? A gente entender é importante a nossa ancestralidade, a nossa origem. Se é negro, se é preto, eu digo, pergunte para a pessoa. Agora só toma cuidado, porque às vezes a gente chama de negão ou de neguinha, e pode ser que isso tenha um eufemismo, ou pode ser que você não seja tão íntimo da pessoa, ou que ela não tenha dado a liberdade para você falar dessa forma. Então sempre é interessante perguntar, né, ou então chamar pelo nome, para não ter nenhum problema. Mas negro, preto, para mim, tanto faz. Entendi. Não, beleza. Porque é bom esclarecer, né, cara? Tipo assim, a gente tá num momento de inclusão muito grande, né? A minha filha é bissexual, cara, e ela me corrige toda hora, que eu fico assim, filha, não tem manual, não? Vamos, me ajuda com o chat GPT aqui, eu juro por Deus que eu não quero ofender ninguém, eu não tô nem aí pra isso, eu tô preocupado com outras coisas e tal, mas é bom perguntar, né? Você sabe que sobre isso, né, eu dou aula de diversidade e inclusão não só sobre negritude. As pessoas falam, Fred, você fala só sobre negritude, sobre racismo? Não, eu também falo sobre comunidade LGBT+, falo sobre pessoas com deficiência, falo sobre mulheres, que são geralmente os 4 pilares que as empresas mais trabalham no mercado corporativo. Fred, mas eu posso falar sobre gordofobia, sobre estrangeiros? Sim, mas esses são os 4 de acordo com a McKinsey. E aí, quando a gente vai falar de comunidade LGBT, uma questão que as pessoas geralmente se equivocam muito, né? É bissexual, homossexual, é trans, que é a orientação sexual, né? Orientação, então, sim. Que eu acho que sua filha talvez já tenha te corrigido, não sei. Não, isso eu falam da opção, né? Eu fui candidato a vereador pelo PV em 2012. Legal. E eu adorava, porque a bandeira era a diversidade. Eu não gosto mais de política hoje em dia. Eu vejo, acompanho, etc., mas eu não gosto mais porque a questão da inclusão, da diversidade, etc., ela saiu de pauta e as pessoas começaram a pegar pedra e pau, bater umas nas outras, ao invés de discutir ideias e equilibrar pontas e etc., né? Infelizmente, é a realidade. Ficou muito chato, né? Eu lembro, cara, que a gente tinha essa camisa da diversidade. Então, nesse convívio, eu já tive a oportunidade de aprender várias coisas. Inclusive, por isso que eu te perguntei o negro e preto, porque tinha uma discussão na época que o negro era pejorativo, porque a peste é negra, porque a fase é negra e etc. O mercado é negro. O mercado é negro e tudo mais. Não, a grana é preta, sabe? O preto era positivo e tal. Tinham várias questões nesse sentido. Então eu ficava transitando de um lado pro outro, de um lado pro outro. A preta é cor, eu sou negro. E, cara, eu ficava perdido, né? Sim. O meu pai tinha a pele bem escura, mas ele parecia um árabe, sabe? Com a pele parecida com a sua. E minha mãe, cara, é branca azeda, tipo branca de neve, entendeu? Aí eu saí desse jeito, se eu tomar um solzinho até que vem uma cor, mas... Sim. Um assunto que hoje em dia é mais complexo, é mais difícil, delicado, né? Eu costumo dizer que quando eu vou falar de direito, de comunicação, não tem muita polêmica. Né? De diversidade, dependendo das circunstâncias, sim. Mas, de fato, né, que bom, né, que você teve toda essa questão. E é interessante a gente entender o poder do aliado, né? Eu lembro que eu usei uma camisa uma vez, um projeto que eu estava liderando aqui em Belo Horizonte, que tinha justamente 4 figuras representando, né, então, pessoas com deficiência, comunidade LGBT, mulheres e pessoas negras. E aí eu postei no LinkedIn. Cara, vieram várias perguntas no inbox. E aí, assim, ninguém duvida, né? Olha pra mim e fala, pô, será que ele é preto? Será que ele é negro? Eu acho que tá claro, né? Enfim, né? Se a pessoa vê, beleza. Agora, pessoa com deficiência, pelo menos aparente, não. Poxa, olha pro Fred, né? A princípio ele não é uma pessoa com deficiência. Pô, é mulher? Não, ele não é mulher. Uai. Será que ele é? Será que ele é LGBT? Cara, eu recebi várias mensagens, assim, perguntando, uai, Fred, que legal, nossa, você assumiu então? Eu falei, mas assumi como assim? Me assumi, nossa, que bacana que você está defendendo a nossa causa. Eu falei, olha, eu defendo a causa independentemente de fazer parte dela. Muitas das vezes as pessoas acham que você falando sobre determinada situação, você tem que fazer parte daquele grupo. E aí eu entendo que é o poder do aliado, né? Inclusive, acho que o impacto é muito maior. Eu, por exemplo, como homem negro, quando eu falo sobre, a gente está no mês de março agora, né? Equidade de gênero, mulheres, eu acredito que eu tenho um impacto, não é que eu vivencio, não é que eu sei o que é, por exemplo, o machismo na pele, mas eu impacto muito mais. Um grupo, por exemplo, de amigos, uma rodinha tomando cerveja. Você sabe. Mas você sabe da parte do homem, que o machismo também é muito ruim pro homem. Pouca gente fala disso, né? Em outra perspectiva. Nossa senhora. Mas isso é legal, porque quando a gente entende que o impacto é diferente, porque, por exemplo, uma pessoa branca, eu penso que ela tem maior impacto quando fala de negritude do que eu. Porque se eu vou falar, pô, lá vem o Fred falar sobre esse assunto de novo, que saco, etc. Então não é uma questão... Isso é legal que você tá falando, cara, porque aquela história do não ter espaço de fala... Tipo, cala a boca, fica na sua, que você não sabe o que você tá falando, né? Não é
legal, né? Você perde aliados, né? Sim. Você sabe que você é polêmico também, né? A gente já tá entrando em polêmica aqui, ó. Ele que tá puxando, vocês estão vendo, né? Mas é o lugar de fala, né? Essa expressão também foi utilizada de forma muito equivocada nos últimos anos, né? De acordo com a Djamila Ribeiro, inclusive tem um livro chamado Lugar de Fala, muito famoso, né? Como se fosse, eu diria que, na verdade ela diz, lugar de fala é ponto de vista. Então, na verdade, é o que você disse. Você vai estar falando de racismo, você vai ver da perspectiva do branco e da perspectiva do negro. Você está falando, sei lá, de machismo, você vai ver da perspectiva do homem e da mulher. Então, quando a gente entende essas questões, todos têm pontos de vista. Mas pode ser que você sinta diferente na pele de acordo com como você é. Não, você sente, cara. Eu nunca sofri racismo na minha vida. Não faço a menor ideia do que é isso, não. Você que tá puxando coisas polêmicas, André. Tá. Depois o pessoal vai assistir ou não vai assistir o episódio. Tomara que tenha outro comentário. Comentário é bom, engajamento, coloca as dúvidas aí, tá tudo certo. Tá tudo certo, vambora. Mas ok, retomando. Então vamos voltar para sua história. Você de trás para frente, professor da PUC, Dom Cabral, etc, diversidade e tal, sofreu muito preconceito? É legal você perguntar isso pelo seguinte, muitas pessoas veem a gente já em determinado lugar, né, na profissão, Você está num status social alto. Professor da Fundação Dom Cabral e da PUC, para mim já é top já. Eu sou um dos mais jovens, um dos poucos negros. Você tem quantos anos? 35. E eu te falo que assim, até eu mesmo não acreditava há uns anos atrás que era possível estar nesse lugar com a idade que eu tô. Eu lembro que quando eu fui convidado para ser professor da Dom Cabral, confesso pra você, acho que eu nunca falei isso no podcast. Eu duvidei. Surgiu o convite, Fred, que era uma pessoa profissional especialista em comunicação, um projeto incrível pra você e tal. Me manda material. Eu falei, tá bom, vou mandar. Aí uns 3 dias depois, Fred, você mandou pra mim seu currículo e tal? Não, vou mandar. Fred, você não tá entendendo. Eu preciso disso, com urgência. Eu quero você. Não, vou mandar. Aí, eu não mandava de jeito nenhum. Aí essa coordenadora, Juliana, um abraço pra Juliana, inclusive, me ligou e falou, deixa eu te falar uma coisa. O que tá acontecendo? E aí, cara, assim, eu olhava e falava, quando eu tiver uns 40 anos, 50 anos, quando eu tiver mais não sei quantas pós-graduações, quando eu viajar para mais países, assim, quando eu chegar no cargo tal, aí eu vou ser professor da Dom Cabral. Mas hoje em dia, quem sou eu, né? Eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou competente, mas assim, pé no freio, humildade, né? Tá muito longe ainda dessa idade. E a gente tem muitas questões, né? Do complexo de impostor, de achar que a gente não é capaz. Mas por que eu tô falando sobre isso, André? Porque quando a gente tá nesse estado hoje as pessoas que me conhecem, né, nem sabem que eu sou advogado. Não conheceram o Frederico advogado, estagiário, etc, né? Já vem todo esse status, né? Treinando executivos, palestrantes, Dom Cabral, TEDx, com contato aí com pessoas famosas, etc. Mas quando começou essa jornada? Essa jornada é interessante, né? Porque a gente está aqui falando sobre empreendedorismo para o super jovem, entendendo que antes do direito eu formei administração. Colega. Exato. Sou graduado em administração. Que legal. E eu tive a oportunidade de estudar administração antes da faculdade. Na verdade, foi um curso técnico do Sebrae, né, o curso técnico de formação gerencial, então dos 15 aos 18. Então com 15 anos, 16 anos, enquanto meus colegas estavam estudando ali, né, biologia, física, matemática, eu também estudava isso, mas com uma carga horária menor, e estudava administração, finanças, direito, marketing e etc. Então já abri a cabeça ali para essa vontade. Foi no ensino médio, que é concomitante com o curso 2005, 2006, 2007. Você foi colega de 2 gêmeos, Matheus e Gabriel Lama? Lana? Matheus e Gabriel Lama. Eu os conheci, na verdade, não foi no Sebrae, é? Mas no colégio. Isso não estava combinado, hein? Mas foi porque, bom, se for realmente Gabriel Lana, que eu acho ele um pouquinho mais velho que eu, e ele formou em Direito, se não me engano, depois. Porque ele estudou no colégio. Ele estudou na Pampulha? Ou então é outro Lana? Não, é outro Lana. É outro. Porque Matheus e Gabriel Lana, os dois são irmãos gêmeos, né? O Matheus, ele abriu uma startup que chama SmartBot. E eles são formados no Sebrae, eles são mais ou menos da cidade, um pouco mais velho. Mas seria uma grande coincidência, né? Às vezes a gente foi contemporâneo ali, talvez eles estavam entrando no primeiro ano, eles estavam no terceiro. Pode ser. Não sei. Pode ser. Mas o Sebrae é muito legal, cara. Eu fiz a mesma trajetória, só com o Cotemig. Eu fui para tecnologia da informação, depois que eu fui para administração. E como que abre a cabeça, né? Exato. Trabalhar e rápido. E olha o boleto chegando aqui na nuca. Não, eu sei como é que é isso. E essa realidade, né, assim, eu falo que o curso técnico abre muitas possibilidades, né, e a gente saía ali, na verdade, na adolescência,
já com essa mentalidade, poxa, faz toda a diferença. Ele dava um salto. Eu lembro que meu primeiro emprego de carteira assinada, eu tive 2 só, né? Graças a Deus eu já empreendi rápido. Mas no primeiro eu ganhava 5 salários mínimos, cara. Isso aí. E não, nessa Isso é época, muita coisa, cara. a tecnologia não tinha o cenário que é atual em 2025, né? Não. Já estava em processo de crescimento gigantesco, assim. Mas já faltava, né? Já faltava, mas já faltava quem conseguia resolver. Sim, com certeza. Eu te falo porque o meu melhor amigo formou em ciência da computação. E aí eu lembro que assim, eu fui fazer direito na UFMG, um outro amigo foi fazer engenharia. E ainda tinha aquele papo de, poxa, você vai fazer engenharia, Federal, hein? direito ou medicina? Pouca coisa não, né? Foi. Mas eu te confesso outra coisa também, assim, sendo bem transparente, não escondo isso de ninguém. Eu fiz 1 ano e meio de cursinho. Porque eu tive o curso técnico, então a gente teve, né, menos matéria de biologia, de física, matemática, normal. Tá doido. Se eu estudar 1 ano e meio e passar na federal, tomara que minha filha esteja vendo isso aí, porque ela tá na mesa. Quando ela fez 14, eu falei, cara, você vai fazer um curso técnico, escolhe. Ela não escolheu, beleza, então eu vou escolher pra você vai pro Cotemig. Não quero, não tô te perguntando. Depois que você fizer 18, você resolve sua vida. Você vai trabalhar e você me agradece quando você fizer 18, né? Aí ela tá trabalhando, cara, tá feliz, que ela tem o dinheiro dela, mas ela não gosta de trabalhar com TI. Sim. E ela quer fazer psicologia. Falei, muito bem, seu pai não vai pagar. E não é porque falta, é porque você tem que se virar, né? Então você escolhe, ou você trabalha mais e paga, ou você não faz uma proposta para eu te pagar, que sei lá, que seja de nota, de qualquer coisa, né? Etc. Ou então você passa na federal. Aí ela não quer ser um peso pro pai dela, é dramática pra caralho, não sei o que, e vai passar na federal, entendeu? Aí ela fez um acordo no lugar que ela tá e tá fazendo cursinho, cara. Tomara que ela consiga, eu vou ficar muito feliz se ela conseguir. Não, e é possível sim. Claro que é. Eu digo assim, claro, vai depender, né? Você quer fazer uma medicina, é um curso que é muito mais pago. Não que psicologia não seja, direito também não seja, né? Mas assim, medicina já a gente vai para um outro patamar, né? Eu lembro que os mais difíceis era medicina, engenharia química e direito, se não me engano. Mas é assim possível. A grande maioria dos meus amigos do Sebrae não fizeram federal. A grande maioria foi para o IBMEC, foi para a PUC, faz administração. Esses 2 que eu te falei fizeram federal. Entendi. Foi para a engenharia da computação. Estudaram no técnico e depois foram para técnico no Sebrae e foram fazer engenharias depois. Não, e assim, quando sua filha for para a área de psicologia atuar, dependendo, né, não sei se ela vai atuar no mercado corporativo, né, como psicóloga do RH e etc., com certeza essa formação ajuda. Eu lembro que o meu primeiro estágio de direito foi na Justiça Federal e a juíza gostou do meu currículo e falou assim, nossa, Fred, você é formado em administração? Poxa, eu tô precisando muito de alguém aqui para fazer a gestão dos processos. Porque a gente tem uma entrada muito grande. Conectou. Tava ali, segundo, terceiro período de direito, e eu fui contratado não pelo direito federal, mas pela administração, assim. Porque ninguém do direito, em regra, tinha essa formação. Né? Então já era um diferencial. Eu trabalhei no gabinete com o juiz durante 2 anos. Então, para mim, foi muito gratificante aquela experiência. E nessa jornada aí, como é que você pagou seus boletos? Sim, total. Vamos lá. O primeiro trabalho foi com 17 anos, foi um estágio do curso técnico. Né? Então, aí a gente fazia plano de negócio, né? E passei um concurso dentro do Sebrae, que era para trabalhar no BDMG. Então, eram os melhores alunos. E eu fui sempre mais caxias, mais nerd, estudioso e tal. E aí, enfim, fui para o Sebrae, tive a formação toda, etc. Quando eu formo, eu quero federal. E aí eu confesso para você que eu tive 1 ano e meio de matrocínio. Né? Então, eu falo, olha, você quer federal? Você vai ter que estudar. Você vai fazer, eu vou te pagar um cursinho aqui e depois, ó, se você não passar, você vai trabalhar em shopping, você vai fazer alguma coisa, porque eu não vou bancar. Existe um limite, né? Você não vai bancar sua faculdade, não. Tá? Então você vai ter que pagar parte da sua faculdade, pelo menos. Vamos fazer algum acordo aqui. Aí eu fiz 1 ano, não passei, já tinha feito o ano do vestibular do 3º ano, também não. Comecei numa instituição privada, uma excelente instituição, mas ainda sabia que eu não tinha dado o meu melhor ali. E ela falou assim, ó, vou pagar mais 6 meses para você, são os últimos 6 meses. Essa é a última chance. Se não for, isso dentro dos meus privilégios, claro, você vai se virar aí. Falei, tá bom. Aí estudei como louco, eu falo que eu estudei mais desses 6 meses para passar na federal, que eu já tinha feito um período de direito, uma instituição privada, fiz 6 meses e aí consegui passar para o 2º semestre de direito noturno na UFMG. E aí eu falei, nossa, graças a Deus consegui. E aí sim começou essa jornada, né, de direito e comunicação. Por que disso, né? Porque eu fui CLT durante muito tempo e eu não tive a coragem, à época, de viver do que eu sempre quis, que é o que eu faço hoje. Que é treinamentos, palestras, né, enfim. Você é empreendedor, né? Você é empreendedor, né?
Sim, me considero empreendedor, sempre me considerei, só que a caixinha, né, aí depende se você, enfim, acredita nessas questões do ambiente, né, de ser influenciado pelo meio. Com certeza eu acredito, você tá doido. Disso. Quem não concorda com isso não tá pensando direito, não tem como não. É foda isso. Isso acontece até com o bicho, cara. Você solta um pinche no meio de um tanto de pitbull e ele começa a andar assim, ó. Não é? Pô, isso aí eu não sabia, mas interessante saber do ponto de vista de animal ainda. Você nunca viu o patinho comportando igual galinha e galinha pulando na água atrás de pato, não? Cara, eu já vi isso na roça, coisa mais louca. Caramba, a influência do meio, né? A pata foi lá e chocou um pintinho, o pintinho começou a andar atrás dos patos, aí na hora de entrar na água o pintinho morreu. Eu vi isso acontecendo na roça. Você é fruto do seu meio. Você é fruto do seu meio, cara. Não tem dessa, cara. Se você olhar, se você pensar um pouquinho, você é um pedaço de cada pessoa que você conviveu e admirou, amou e trocou, sabe? Não, e como que é desafiador quando você quebra essa trajetória que foi trilhada para você, não por você. Né? Então, no meu caso, eu sou filho de servidor público. Então, quando eu decido fazer direito na UFMG, tenho ali, né, professores que são... Vai fazer concurso, né? Esse era o meu futuro, né? Os professores eram juízes, delegados, auditores, etc. Eu, dentro do direito da UFMG, com uma formação ali super privilegiada, não tinha que pagar a faculdade, estudava à noite, então estudava ou para concurso, ou fazia os estágios, né, em Tribunal de Justiça, em Justiça Federal e etc. O meu futuro é concurso público. E você não queria isso? Eu sabia que eu não queria, mas eu não tinha coragem de bancar. Então, eu fiz muitos concursos, né? Nossa. Eu falo que teve alguns que eu quase passei, que eu falo assim, graças a Deus não passei. Hoje eu falo isso. Na época ainda batia muito. Você ficou chateado? Tem ali? Cara, não é que eu fiquei chateado, assim, mas é que eu tinha uma pressão muito grande e eu confesso pra você que eu só fui entender o meu caminho, assim, que hoje é bonito falar, né, de propósito, de viver o Ikigai, de você ser remunerado por aquilo que ama e o mercado te reconhecer por aquela habilidade, etc. Mas durante essa trajetória foi bem desafiadora. E eu fui encontrar de fato, né, e falei assim, cara, eu entendo que eu sou diferente desse lugar que eu tô quando eu fiz intercâmbio. E aí eu fiz um intercâmbio dentro da faculdade, até uma história curiosa, assim, porque eu fui para um lugar um pouco inusitado. Eu fui para uma cidade que se você jogar no Google, você vai falar assim, eu duvido que você foi para lá, não é possível que essa história toda que você contou, você viveu lá. E foi na fronteira do México com os Estados Unidos. Nossa. Chama Ciudad Juárez. Se você jogar no Google isso aí, Ciudad Juárez ou Cidade Juárez, você vai dar uma assustada. Mas é pra que lado? É na fronteira com o Texas. Mas não é no Texas, é no México. É no México, é a última cidade do México e aqui tem inclusive uma história que é chamada Cidade Gêmea. Então aqui chama Ciudad Juárez, que é no México. Então você cruza uma ponte, você tá nos Estados Unidos. Cara. E aqui tinha a cidade que chama El Paso, no Texas. E literalmente, assim, eu lembro que, sei lá, como se aqui onde eu tô fosse o México. E aqui essa mesa fosse a ponte. Então você tá nos Estados Unidos e eu no México. Da universidade, eu olhava da janela e via do outro lado os Estados Unidos. E eu cruzava a fronteira mais fácil do que os mexicanos. É lógico. Que eu tinha um visto americano, claro, né, de 10 anos de turista. Eu chegava lá, o pessoal olhava, tipo, brasileiro? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Então passa, vai embora. Faz intercâmbio lá de cá, né? Tipo isso, né? E quando chegava um mexicano, aí era toda uma burocracia e, cara, muito complexo. Tem várias histórias disso, porque eu vivia na casa de um irmão mexicano lá. Tem muita coisa, inclusive, que lá começou a minha trajetória de comunicação e diversidade. Porque até então, entre aspas, eu era um reles estudante de Direito, né? E que estava ali, digamos que trilhando um caminho que foi ali pensado e... enfim, concedido, sei lá como dizer, pelos meus pais de ser servidor público. E quando eu vou para lá, eu tenho várias experiências. Então, primeiro que eu começo a dar palestras pro Brasil, do Brasil no México, porque era 2014. O que aconteceu em 2014 no Brasil? A Dilma foi evento esportivo, Copa do Mundo. Copa do Mundo do Brasil. O mexicano gosta de Copa do Mundo? Ah, imagino que sim, né? Copa do Mundo de 70, inclusive, do Brasil, os mexicanos comemoraram como se fosse deles, sendo que foi nosso, do campeonato. Né? Então, assim, eu falava que era o Brasil... Putz, que por causa de 2014 foi o 7-1, né, foi. Cara? Não. Eu tava cortando o cabelo hoje, o cara, o barbeiro falou assim, cara, depois daquele 7-1, minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais fui estágio, parei de torcer. Que isso, gente. Traumatizou. E BH, né? Foi em Mineirão. Foi aqui. Foi aqui. E foi no dia da minha despedida do México. Eu lembro que o jogo, acho que era junho, mais ou menos, eu fiquei no primeiro semestre de 2014. Que bom, hein? Não, louco. Saiu na hora certa.
E lá tinha o fuso horário, né? Então, assim, o jogo era tipo, aqui era à tarde, lá eram umas 11 horas da manhã. E a minha festa de despedida era umas 5 da tarde. Então teve o jogo, eu lembro que assim, 1-0, aí o pessoal olhava pra mim. 2-0, o pessoal olhava pra mim. 3-0. O pessoal parou de olhar pra televisão e só ficava olhando pra mim pra ver a minha reação. Porque eu no México, cheio de mexicano, o México já tinha sido eliminado. Detalhe que a gente empatou, graças a Deus. Foi México e Brasil, acho que foi 1-1 ou 0-0 na primeira fase, pra não ter problema. Tem isso também, né, cara? Sim, não, esse jogo aí foi complicado pra mim. Realmente eu fiquei com medo. Ele falou, nossa, lógico. melhor empatar. O pessoal fica doido com futebol, velho. Eu sim. te entendo, velho. Por acaso, o final da Copa de 2022, eu tava na Argentina. Eu estava lá por acaso. Eu vi. E olha isso aqui. Olha, isso aqui eu fiz só pra esclarecer. Eu fiz isso aqui em 2005, inspirado no Senna, tá? Não te confunda. Olha lá. Mas a bandeira do Brasil aqui, ó. Tu com esse bandeirão do Brasil aqui. Os argentinos já é doido. De natureza, né? Camisa até aqui. Eu tampei a camisa, assim, botei uma camisa bem... E fui. Na hora que ganhou, aí acabou. Aí podia fazer o que quisesse. Não, e faz muita diferença, assim. Faz. Mas o povo fica muito doido com o futebol, quebra tudo, né? Sim, não, agora depois que o México saiu, começaram a torcer pro Brasil. E onde eu quero chegar com essa história toda? Que as pessoas tinham interesse pelo Brasil. Tinha uma campanha lá do gás natural da cidade. Que você comprava não sei quanto a quantidade de gás e você ganhar, como é que fala? Tinha um sorteio, você tinha a chance de ganhar uma viagem pro Brasil. E assistir um jogo aqui. E eu era daqui. E o pessoal, você é louco? O que você tá fazendo aqui? Tá, porra, tá todo mundo aqui querendo ir lá pro Brasil e tal, você tá aqui. E aí eu comecei, a minha mãe mexicana, né? Eu falo isso, mãe mexicana, porque a minha mãe não gostava muito de dizer isso. Mãe é só uma. Mas enfim, a minha mãe mexicana me chamou pra falar sobre o Brasil na escola. E aí eu falava, como é que a gente come o abacate no Brasil? É com açúcar. No México é com sal, é guacamole. Cores da bandeira do Brasil. É amarillo, amarelo em espanhol. Ela é amarelo. Aí eu fui falando isso. Aí saiu, eu tinha 15, 20 dias de viagem, capa do Jornal da Cidade. Brasileiro direto do Rio. Vem fazendo do Rio, direto do Rio. Brasileiro do Rio de Janeiro. Né? Todo brasileiro do Rio. Cara, com isso, um monte de diretor de escola, por que ele não foi só na sua escola? Quero que ele vá na minha também. E aí minha mãe mexicana falou, tem 3 condições. Primeiro, você vai buscar ele em casa e deixar ele em casa, porque ele é gringo, ele não conhece a cidade. Depois, você vai dar um lanche pra ele, vai dar um taco ali, um burrito e tal, alguma coisa. Beleza. E a terceira condição é que você vai dar um certificado pra ele. Ele não vai cobrar pra isso, mas essas são as condições. Tudo bem? Tudo bem. E aí eu rodei todas as escolas falando sobre o Brasil. Fui obrigado a aperfeiçoar o meu espanhol, aí tem vários casos sobre isso também. Com isso, fui convidado para ser... cognatos perigosíssimos. Opa! Tem ali uns falsarios. Tem os regionais também. Tem, demais da conta. Tem uma que eu lembro, assim, que nem é falso cognato, é a pronúncia, né? Que você vai falar, porque o brasileiro acho que fala espanhol, né? Portunhol. Fala Joe e depois começa a falar português. Sim. E aí tinha um lá que eu falava assim, ustedes conhecem la película Rio? Aí ninguém entendia nada. Ustedes conhecem la película Rio? Eu falei, eu tô falando espanhol, gente. Né? Vocês conhecem o filme Rio? Aquele do Blue, do passarinho e tal? Sim. E aí eu tinha que falar, ustedes conhecem la película Rio? Sim, claro que sim, conosco, Rio, sim, claro, sim. A mim me encanta, me gusta muito. Então, se você fala Rio, não entende. Rio. Sim. Então são detalhezinhos que eu tive que se ajustar. Há uma caixa em Buenos Aires que se chama corrientes. Corrientes. Se hablas corrientes, que é como se fala em português, se habla em português, corrientes. Não se entende. Sim. Não entende nada. Corrientes. Corrientes. Sim. Muito bom, cara. Eu adoro espanhol. Eu também. Me divirto horrores. E toda vez eu descubro uma bobajada. É verdade. E aí vai, né? Na Colômbia tem aqui, eu no México na Argentina é outro. Sim. Enfim, loucura. Mas começou uma história de palestrante lá, em 2014. Então eu não imaginava, vou virar um palestrante, um treinador. Sim. Comecei a falar sobre o Brasil. E aí quando eu volto pro Brasil, tive uma experiência. Fui modelo lá, tinha Juárez Fashion Week. A semana de moda da cidade. Que legal, cara. Entra muita coisa legal, assim, porque entra até na questão da autoestima. Porque aqui no Brasil eu era um brasileiro. Lá eu era o brasileiro, eu era o gringo. Então você imagina um estereótipo ou uma nacionalidade que aqui no Brasil é valorizada. A gente sabe. O mexicano é igual o brasileiro que gosta do estrangeiro? Sim.
gosta principalmente do brasileiro, né? Existe um complexo de vira-lata em relação aos Estados Unidos, sobretudo na fronteira. Então eu quero a roupa de marca dos Estados Unidos, eu quero viver nos Estados Unidos, eu quero que meu filho nasça nos Estados Unidos. Quando eu estive na Colômbia, eu tive essa sensação também, cara. Total. Na hora que eu cheguei, que eu fui pegar o voo da Colômbia pro Peru, eu não consigo falar do Peru no Rio. Quinta série é foda. Eu peguei o avião, cara, eu vi o pessoal que tava indo pros Estados Unidos, assim, todo mundo caracterizado, parecia que você nem tava na Colômbia. Exato. Não, tem uma coisa tão forte nisso, cara, assim. de jogador de basquete, sacou? Sim, tipo assim. sim. E aquele visual mesmo que, tipo assim, nos Estados Unidos é segregado, né? Total. A gente vai vestir parecido aqui no Brasil. Sim. Lá não. Sim. Lá o negro veste de um jeito, o branco veste de outro, o latino veste de outro e tem as caixinhas. Tem né, as caixinhas, o estereótipo, o estigma, e a gente volta, olha só que interessante, André, pra conversa de diversidade. Inclusive lá, eu lembro que o meu irmão mexicano, né, que eu fiquei na casa durante os 7 meses que eu estive lá, ele tinha uma namorada, e essa namorada estava grávida. E essa menina queria que o filho nascesse, então meu irmão mexicano de carinho, tinha uma namorada e ele ser pai. E aí a dúvida era... Ixi, novo ele? Foi acidental? Então, ele eu até acho, eu brinco com ele até hoje, nós somos muito amigos, que foi no Brasil. Enfim, é muita história. Mas enfim, em resumo, esse meu irmão, ele mexicano de carinho, ele fez mestrado aqui na UFMG Sanduíche, voltou pro México. Quando ele voltou pro México, eu fui descobrir lá que ele era um dos poucos mexicanos que já tinham vindo pro Brasil. Ele me recebeu na casa dele uma semana antes de começar a faculdade. Então, antes de começar a faculdade, fica aqui uma semana, você conhece o pessoal, se ambienta e tal, vê onde você vai ficar. Dessa uma semana estourou em 7 meses. E aí, essa namorada dele, quando ele estava fazendo mestrado aqui na UFMG, veio pra cá. E aí eu falei, cara, acho que foi naquela cachoeira lá que você foi em Minas Gerais. Seu filho é brasileiro e acabou, Exato. Brinco muito com isso até hoje, isso. E aí a dúvida, voltando ao que você estava trazendo, né, dessa questão dos estereótipos, etc., é que a namorada dele queria que o filho nascesse no México. Os dois mexicanos, só que na fronteira. Então você cruzou a ponte, imagina México e Estados Unidos, cruzou a ponte, está nos Estados Unidos. E ele queria que o filho nascesse nos Estados Unidos. O pai queria que o filho nascesse nos Estados Unidos. A mãe queria que a filha nascesse no México. Aonde você acha que nasceu? No México. A mãe que decide, né? Nasceu no México. Claro. E aí, então isso tudo vem também, né, de várias histórias, de gerações, vem diversidade mais uma vez, porque a primeira geração do menino que nasce nos Estados Unidos ainda tem ali a mãe mexicana que nasce norte-americana, mas a abuela, a avó, que já é mexicana. Só que a raiz vai se perdendo com o tempo. De forma que depois que esse menino que nasceu nos Estados Unidos, os pais mexicanos, o neto, né, o filho dele, o neto do irmão, ele já está totalmente americanizado. E é difícil você ter a cultura, os costumes, a comida, e aí vem as questões de latino. Então isso foi um presencial muito legal. E assim, eu tô até contando muito o caso aqui, nem sei se perdão tá, entendeu? Porque a conversa vai sendo muito boa. Eu comecei a falar de diversidade lá, porque essa minha mãe mexicana, essas coisas eu nunca contei em podcast, tinha um livro chamado La Negrita Cucurumbi. La Negrita Cucurumbi. E é a história de uma menina negra que ia se banhar na espuma branca do mar com o objetivo de se tornar bonita. E aí imagina eu, gringo, brasileiro, negro, lendo essa história em espanhol para as crianças no México do ano da Copa do Mundo. Cara, era um efeito assim, sabe, uma coisa muito intensa. E com isso tudo foi, né, reverberando para outras palestras e começou com criança. Depois fui convidado para ir para o Museu La Rodadora, que é um dos maiores museus interativos da América Latina. Com isso a faculdade ficou sabendo. Então eu estudava Direito, mas eu fui dar aula na Letras, falar sobre o Brasil, eu fui dar aula nas Relações Internacionais, no Marketing, e aí lembrei lá do Sebrae, falei sobre a Havaiana, sobre Natura, sobre Guaraná Antártica, e aí comecei a aperfeiçoar meu espanhol, uma necessidade cada vez mais de ter um nível mais avançado, enfim, me desenvolver e ter várias experiências, viajar pelo México, viajar para os Estados Unidos, tinha ali a carteirinha de estudante, então tinha algumas condições especiais. Quando eu volto ao Brasil, com aquilo tudo que aconteceu na minha vida, lembrando que eu era, entre aspas, um redes estudante de Direito, eu falei, caramba, eu preciso utilizar isso para alguma coisa. Não é possível que toda essa experiência... Eu lembro que meus amigos ficavam assim super chateados, para não falar outra coisa, falavam assim, pô, prova, o FMG lá, aquele, nossa, professor Carrasco e tal, e eu lá no Facebook.
postando foto de modelo, palestrando, jogo de futebol. Pô, brincadeira, a gente aqui estudando, o Fred lá de férias e tal. Estudando. Estudei tirei as melhores notas, inclusive, tinha um compromisso, tinha bolsa e tal. O cara tá com inveja de você, mas ele não sabe o que é fazer uma faculdade de espanhol, né, cara? Prova espanhol. Né? Prova espanhol. Aula espanhol. De direito, hein? Jurídico ali. E direito de lá, né? Que de deve mudar algumas bases. Sim. E tem também o choque cultural, né, cara? Acho que o argentino, deixa eu ver. O argentino eu converso muito. Eles são muito emocionados, barulhentos pra caramba. Parece que ele tá sempre brigando com o seu. O mexicano, cara, parece alegre demais, né? Mexicano é gente boa. Alegre, abraça pra caramba, faz festa e tudo mais. É muito parecido com o brasileiro. Se você falar que é brasileiro, eu lembro até que engraçado, assim, que eu tive uma namorada argentina lá na época. Então, você formou uma namorada argentina no México? Foi. Ela era outra intercambista. Tá. Foi eu do Brasil e ela da Argentina fazer intercâmbio no México. E aí, apresentando a faculdade, a estrutura toda e tal, a gente ficou muito próximo. Que loucura! Aí eu fiquei os primeiros 2 meses do intercâmbio namorando uma argentina. Cara, muito louco, assim, porque, olha, nossa senhora, isso aqui eu não sei se é polêmico, assim, mas eu comecei a dar essas palestras e eu falava sobre Pelé, falava sobre, porque era a Copa do Mundo e tal. E aí, certa vez, ela falou assim, por que você fica dando essas palestras? Eu falei, pô, você não quer dar uma palestra comigo? Você fala do Maradona, do Messi, você já fala espanhol e tal, poxa, vai ser legal, nós dois no palco e tudo. Aí a gente fez um projeto assim, lendo um conto para as crianças. Fizemos a primeira vez, aí o jornal publicou. Me chamou de brasileiro, do Rio de Janeiro, e chamou ela de venezuelana. Nossa, Argentina. Acabou. Mano. Acabou, a casa caiu. Mandou mensagem pro jornal, xingou no Twitter, né? Na época era Facebook. Xingou no Facebook, mandou e-mail, que era um absurdo, que aquilo ali não tinha um processo profissional, que não estavam respeitando a nacionalidade dela. Eu falei, pra que você faz isso? Não, eles não. Argentina, a casa vai cair. Eles não vão chamar mais vezes. Cor da pele. Fala com jeitinho, pô. Não precisa humilhar, não, mas é assim mesmo. Pois vão fazer uma retratação, eles cobrem outra matéria nossa e tal. Boludo, pelotudo, não sei o que, o papai foi, né? Foi isso mesmo, boludo, falava muito. Final das contas, eu falava, vamos lá. E eu, nessa época, eu não cobrava pra dar palestra, né? Hoje eu sou palestrante profissional. Nessa época, eu não cobrava. Eu falava, pô, tô conhecendo mais pessoas. Aí eu conheci os pais das crianças. Vamos lá em casa, quero conversar com você, faça um jantar mexicano. Poxa, pra mim era maravilhoso, me dava um presente, eu conhecia e entender a cultura, aí chamava minha mãe mexicana, meu irmão, então tinha uma interação ali muito grande. Jornal, saí na televisão, fui pra rádio, tive muita experiência, tudo em espanhol, então eu vivia ali na veia o intercâmbio. Aí ela falou assim, você não tá ganhando nada. A gente vai ficar lá falando pra criança, pra eles publicarem o nosso nome errado e a nossa nacionalidade. Eu não tenho interesse em fazer isso não. E aí os mexicanos perguntavam, por que o brasileiro às vezes tem isso e o argentino fala, eu não posso falar por todas as pessoas, eu posso falar por mim, que é o meu jeito. E que é a minha ex-namorada, no caso, né, ela realmente ficou muito chateada com isso, pra ela isso é inadmissível, porque ela era mais inacessível. Então assim, como que a gente vê esses estereótipos, né, e às vezes eles acabam se cumprindo e às vezes não. Seguramente ela era portenha, né, de Cabo. Ela era perto de Buenos Aires, inclusive eu tenho uma cidade chamada Corrientes, perto de Buenos Aires, ela é de Corrientes. Advogado também. Advogado. Advogado. Porque os argentinos que eu conversei muito, né? Conversei muito com argentinos de Cabo, né? Que é o portenho, que é daquele miolo onde todo turista vai. Sim. E os em volta, cara, os do interior são muito amáveis, são fofos, eles falam baixinho e tal, não sei o quê. Lá em Cabo é enérgico, é boludo pra lá, pelotudo pra cá, não sei o quê. Se ele se sentir desrespeitado, cara, a casa caiu. Foi o caso dela, né? Sim, exatamente. É foda. Mas e aí? Aí você voltou e aí você falou assim, cara, eu preciso viver de palestra, eu preciso viver dando aula, eu adorei essa... Excelente pergunta. Porque era assim, cara, eu não quero seguir concurso público. Não tem concurso público para palestrante. Não dá, né? Não vai ter jeito. Minha mãe falava, não, você entra no tribunal tal, você entra ali na instituição, aí lá você dá treinamento, você vai para uma área às vezes que você compartilha o seu conhecimento. Eu falei, tá bom, mãe, tá bom. Enfim. E aí eu falei, advocacia. Tá, eu gosto e tal, estudei lá direito tributário internacional, fui para lá por isso, que o México e os Estados Unidos tem muita relação comercial, direito aduaneiro muito forte, né? Indústrias maquiladoras, enfim, a gente vai entrar em outra seara. Basicamente, que é usar a mão de obra mexicana, produzir com insumos mais baratos e você exportar para os Estados Unidos com um custo menor, né? Então tem as indústrias maquiladoras ali. Enfim. Então quando eu volto, eu falo, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente.
Não é concurso público, não é advocacia, e eu não quero academia, assim, até quero professor, mas eu não quero ser um acadêmico de direito tributário, fazer um mestrado, doutorado, etc. Qual que é a outra opção que me resta? E aí eu descobri, por incrível que pareça, foi uma descoberta à época, para quem vivia ali na caixinha UFMG, que existia a possibilidade de você ser advogado corporativo, de você ir para uma empresa, de você fazer um trainee, de você fazer um job rotation, de você ter expertícias comerciais, financeiras. Todos os termos gourmetizados da moda, exatamente. Descolado, né? Show. Dá até pra gente falar sobre isso também, né? E aí eu falei, cara, é o meu futuro. Como é que eu vou desperdiçar essa oportunidade que eu tive incrível, diferenciado? Eu preciso para trainee. E aí aconteceu uma coisa que hoje eu vejo você depois de... pra caramba também, né? Eu acho que isso foi o que mais... Foi. Não, foi mágico. Tanto que eu voltei, eu fiz mais 6 meses de faculdade, que eu fui no último ano. Voltei, fiz o AB, passei, aí eu formei fake, né, que joga chapéu pra cima, acompanhei minha turma, mas fiz o 11º período, aí fiz iniciação científica, fiz monitoria, enquanto eu fazia o processo de trainee. Porque era mais estratégico eu ser um estudante de Direito da FMG, com a OAB garantida, do que eu ser um advogado recém-formado desempregado. Entendi. Então eu posterguei 6 meses minha faculdade, estava ali com status de estudante, fazendo projetos, já tinha a OAB na mão e tinha ali 6 meses para me planejar, para preparar esse pós-México. Fiz vários processos, de todas as empresas que você puder imaginar, viajei o Brasil, fazia processo seletivo, entrevista, case cultural, não sei o que, tudo aquilo que você conhece. E aí cheguei em processo seletivo de 2 grandes empresas, não sei se é o caso de falar ou não, mas enfim, uma delas tinha 5.000 candidatos, eu cheguei até os 7, cheguei até a fase final, e outras tinham 17.000 candidatos, eu até cheguei até os 100. Não foi aprovado. Eu cheguei até a fase final e eu lembro dessa... Que bom, né? Hoje eu falo que bom, né? Mas na época foi bem frustrante, assim, foi bem... Poxa, nossa, nem tem palavras. Eu lembro que a Janaína, nunca vou esquecer esse nome, Janaína do Recursos Humanos dessa empresa, ela chegou pra mim e me ligou e falou assim, olha, você foi aprovado. Eu falei, eu fui aprovado, Janaína? Não acredito nisso. Porra, não sei quantas mil pessoas eu fui aprovado. Ela, então, Fred, aí você já sabe, né? Então você foi aprovado, vírgula, mas não foi selecionado. O que significa isso, Janaína? Você passou em todas as fases do processo seletivo. Você passou na prova de inglês, na prova de espanhol, no case cultural, na entrevista, em tudo. Você foi aprovado. Só que esse ano, pro trainee aqui da empresa, a gente tem só 3 vagas. Passaram 7. Infelizmente, você não está nessas 3. Eu falei, não é possível. Os 3 eram brancos. Olha, eu não posso afirmar isso, mas o que eu posso afirmar é que desses 3, depois eu descobri que 2 tinham um relacionamento, né, um QI ali, né, nível de diretoria, etc. E eu não tinha. Até confesso para você que eu conseguiria construir essa articulação. Até falo que, assim, né, a gente sabe do network, da importância do relacionamento, etc. Mas eu não sabia da importância disso à época. E depois, quando eu fui descobrir, não era uma amiga, mas era uma pessoa que eu conseguia acessar, ela falou assim, na próxima vez você me avisa no início do processo. Agora eu não consigo te ajudar. Mas no início do processo, eu consigo pelo menos recomendar. Eu costumo dizer que você tem que correr a quadra toda. Se você driblou o time todo, você chegou lá na área e chutou pro gol, pode ser que ali você consiga ali algum apoio, mas você precisa fazer o caminho, né? Não adianta nada você ser colocado ali e não ter competência para poder seguir esse caminho. Não passei no trainee, né? E aí fui trabalhar eu pedi uma oportunidade para o meu professor da faculdade, que eu era monitor, comecei a trabalhar com ele concomitante com o estudo para concurso público, né? Então era assessor do sócio do escritório, do professor, e aí tive muita experiência também nessa parte de gestão e etc, enquanto estudava paralelamente para concurso. Depois disso fiquei 2 anos lá, fui para uma empresa, um advogado corporativo, e me encontrei. Porque lá eu criei o meu trainee. Porque eu não tive opção, porque eu sabia, né, que o trainee você já passa lá para gerente e tal, já tem todas aquelas benesses, etc. E eu criei, então eu participava ao longo desse tempo de todos os projetos voluntários que você puder imaginar, dava palestras, estudava sobre liderança, sobre empreendedorismo, estava ligado nas questões do Sebrae de gestão, participava de eventos da faculdade, estava conectado com o meu professor, então eu estava sempre na academia, ainda que fora da academia, então participei de matéria isolada do mestrado, estava fazendo corre ali de fazer acontecer, mas sem muito saber assim, qual é o meu foco aqui. Eu ia abraçando o mundo para ter mais experiências. E quando eu entrei nesse meio corporativo, nessa empresa, eu trabalhei lá durante 5 anos, fui advogado, lá eu ajudei a criar o Comitê de Diversidade da empresa, 2019, 2020. O que fazer, como fazer, a gente vai investir, Quantas pessoas trabalhavam nessa empresa? 8.000 pessoas. Muita gente, hein, cara? Sim. Não tinha um comitê de diversidade. Não. Cara, você é recente desse tanto? Infelizmente. É uma empresa italiana, essa empresa tem quase 50 anos, e ela é uma empresa familiar.
né? Então, estava a segunda geração assumindo ali as rédeas, enquanto a primeira geração estava se afastando, fazendo processo de reestruturação e etc. E aí, falou, vamos investir, mas o que fazer? A gente vai contratar uma consultoria? Pô, são 8 mil funcionários, 1.000 no corporativo, 7 mil na base. Né? Então, como é que a gente faz isso acontecer? E a gente vai primeiro falar sobre mulher, mas aí não vamos falar de negros, vamos falar sobre negros? Qual que é a decisão estratégica? Né? Como é que a gente vai ter indicadores aqui e poder metrificar essas questões? Então, eu entrei nesse circuito porque eu já desenvolvi projetos desde a época do México, em relação à diversidade, já tinha liderado um projeto de diversidade aqui em Belo Horizonte, já estudava sobre isso, já falava sobre isso, na época do George Floyd, né, após a morte de George Floyd, Black Lives Matter, etc. Teve um projeto chamado Black Tax Matter, BTM, que era para profissionais jurídicos, área tributária, contábil, empresarial, trabalhar com essas questões de diversidade, galera de São Paulo, iFood, Heineken, 99 Táxis, né? E aí eu entrei nesse grupo, conheci pela internet, e aí participei, me tornei um líder desse grupo, e aí comecei e falou, Fred, poxa, queremos você aqui. Então, além de advogado, aí eu fui convidado pela vice-presidente para participar desse grupo, tive acesso a decisões estratégicas do board, então passamos de um grupo do WhatsApp que era as vice-presidentes, o vice-presidente executivo, diretor de RH, gerente de RH e eu. Então você imagina o que isso significa. Do ponto de vista... Tomar muito cuidado com o que você põe lá, né? E não só isso, né? Porque você sabe que no meio corporativo, a partir do momento que eu tenho acesso a isso, acaba que geram outros desdobramentos também, né? Que são um pouco complexos ali no relacionamento. Enfim. Então, para além disso, né? Lá tinha um grupo de voluntariado, já são 10 anos hoje que eu sou voluntário de uma organização internacional, e aí falam, queremos criar o voluntariado corporativo. Fred, você palestra pra gente? Palestra. E aí começou a minha jornada dentro da empresa, trabalhando como advogado, mas fazendo um trabalho de responsabilidade social. Aí depois fui chamado para secretário do time esportivo representado pela empresa, e aí tinha acesso à contabilidade, os porteiros tinham algum BO jurídico, me ligavam, só que eu sou da área empresarial, tributária, só que era uma questão trabalhista. O porteiro ligava para quem? Para o Fred. Então tive muita experiência ali, consegui fazer, né, entre aspas, o meu job rotation, ter acesso a muita coisa, me tornei um profissional muito mais capacitado. E aí depois, né, de entrar ali em quase 5 anos, com esse trabalho todo, postando muita coisa no LinkedIn, etc., eu fui convidado para ser professor da pós-graduação da PUC Minas, de gestão ESG, né, ESG, na disciplina de diversidade e inclusão das empresas e direitos humanos. E aí era uma coisa que eu confesso que hoje eu falo com tranquilidade, mas na época eu nem me via. Poxa, professor de pós-graduação da PUC? Tá louco. Fred, sei que isso é bom, mas menos, pé no freio, vamos lá, passo a passo. Então, com essas experiências todas, com essas conexões todas, fui convidado também para ser professor da Fundação Cabral, que é aquele caso que eu contei lá no início, né, das pessoas, e eu ali pensando, poxa, não é possível. Que isso, não. Eu lembro, a dar palestras, e teve uma vez, cara, que eu ganhei, numa palestra em um dia, que eu ganhava no mês todo, como CLT. Nossa. Esse dia me balançou. Eu falei assim, não é possível. Porque eu mandei a proposta sem acreditar que ia fechar. Sabe quando você faz isso? Falou, não vai acontecer. Tá louco? Como é que eu posso ganhar em 1 hora isso? Mandar aqui fica feio não mandar, né? Vou parecer enrolado e tal. Não, e era uma grande empresa de São Paulo, era online. Era tipo no final do expediente, tipo 5h30 da tarde, 5 horas. Tipo assim, Fred, a gente quer você, porque você é do meio corporativo, você faz diversidade, a gente quer uma pessoa que vive isso. Então tem como e tal. Aí, enfim, foi muito difícil pra mim viver essa realidade assim, no sentido de o sentido psicológico, inteligência emocional, ver que, poxa, é possível, entender outras possibilidades de ganhos maiores, né, enfim, todo um trabalho. Já começava a ser chamado para ser professor de oratória, porque, enfim, são muitas histórias, né, tô falando muito, né, tá entendendo? Tô entendendo. Tá acompanhando? Tô. Espero que esteja acompanhando aí também. Né? É bom que você fala velocidade 2, eu tô acostumado a escutar já. Mas eu posso falar uma coisa? Eu escutei uns podcasts seu e vi algumas coisas no Instagram, e eu vi que você é muito acelerado. E eu falei, cara, eu vou pegar esse ritmo. Porque eu tentei pegar nesse rapport, assim, sabe? Porque acaba que você vai em uma determinada loja, pra conversar com um cliente, tudo bom? Lentamente. Como é que você tá? Final de semana, família. E aí eu já vou nesse ritmo. Eu acho que ninguém vai conseguir escutar 2.0 nosso no YouTube. Não. Tem uns super especialistas aí que vão, né? Mas a grande maioria não. Sim, sim. Aí eu vi que você era acelerado, falei, cara, eu vou nesse ritmo também. Tô tentando aqui, né? Resumir, claro que tem muitas outras histórias. Mas diante de tudo isso, eu fui ganhando corpo, me tornando um profissional mais diferenciado, fui chamado, dei palestras dentro da empresa também, né, para aquele grande número de pessoas. Fui o primeiro palestrante da história dessa empresa a falar sobre racismo, negritude na semana, né, da consciência negra. E aí, cara, começou a pipocar os convites, eu falei, bicho, não vai ter jeito. Aí você vai ter que seguir seu caminho. Enfim, fiz a transição de carreira, mas eu preciso te contar uma coisa.
que é a jornada do empreendedor, né? Então tá aqui, né? Tem que curtir a jornada. Não esqueça de curtir a jornada. Eu fui curtindo essa jornada e eu tive que lidar com uma questão que para mim foi muito pesada, que foi o não apoio de pessoas que eu gostaria que me apoiasse. Todo empreendedor, né? Passa por isso. Seguramente. Tem outras partes que são piores, tipo traição, por exemplo. Dói pra caramba. Sim. Que é questões relacionadas a outras pessoas, né? Relacionamento. Se for pensar que até Jesus foi traído, né? A gente vai tomar uma, faz parte da vida, já tá na história milênios. Sim. E se fortalecer com isso, se reinventar, né? Fazer terapia. Perdoar. Você faz terapia? Total. Você faz com que tipo de terapia? Eu até vi que você perguntou isso pra uma outra pessoa. Eu te falo que a gente tem um produto aqui que chama Efeitos. Que trabalha com psicanálise. Efeitos é uma intervenção psicanalítica em instituições privadas. É uma coisa muito inovadora que a gente tem aqui na N8 e a gente está lançando ele no mercado agora. Cara, interessante isso. Aí eu fico curioso, né? A pessoa fez terapia, pra você aguentar esse rojão todo, né? Sim. Fui pro México, 1000 coisas, você já falou, pô, enfrentei minha mãe, enfrentei meu pai, você vai falar de apoio, eu já tô apostando que tá por ali, né, e tal. Então, assim, sem acompanhamento, sem apoio para a saúde mental, para o psicológico, para a gente elaborar nossas questões, suavizar o mal-estar, é muito difícil, cara. Sim. Muito difícil. É muito importante ter o acompanhamento psicológico. Eu falo que fiz terapia e faço terapia, tanto na linha tradicional, né? Não sou expert disso, não vou saber te falar especificamente, mas com um profissional, psicólogo, inclusive colombiano, que fez mestrado e doutorado agora no FMG, que é o meu psicólogo, e também fiz uma terapia que é uma terapia curta, que é chamada regressiva, que vem voltando aos ciclos da sua vida, de 5 anos, de 10 anos, 15 anos, etc. Né? Constelação familiar também. Trabalhei muito com constelação familiar, inclusive muito interessante porque, como constelado, participando da constelação de outras pessoas, mas dizem que quando você participa, você também faz constelação, eu fui chamado, né, enfim, para ser o pai. As 3 primeiras constelações que eu participei. Inclusive, a primeira que eu participei foi no Sebrae, lá no ensino técnico, né, voltando à história nossa aqui, com 15 anos, e eu não sabia que era constelação, que tinha um amigo que queria estudar música, mas o pai queria que ele estudasse administração. E aí ele não sabia, aí teve que escolher quem que vai ser o pai, quem que vai ser a música. E ele me escolheu na sala ali, com 30 pessoas para ser o pai. E isso eu com 15, 16 anos. Enfim, depois fiz outras sessões como constelado, também fui o pai. E só depois eu resolvi as questões com meu pai, hoje eu tenho tranquilidade para falar sobre isso, né, que eu deixei de ser chamado para ser pai. Tipo, muito louco isso. Porque as 3 vezes que eu estava resolvendo ainda as questões do meu pai, complexo. E quando eu faço essa transição, né, isso aí é uma coisa que, enfim, né, talvez em algum dia ele veja isso ou não, mas tudo bem. Eu lembro de uma frase que quando eu saí dessa empresa, tinha um salário ok, né, todo mundo falava, nossa, o Fred está muito bem, é advogado corporativo, empresarial, tributário, pós-graduado, MBA, UFMG, posta tudo no LinkedIn, tá com uma carreira em ascensão, tem contato com a vice-presidência, né, viajava o Brasil para essa empresa, então... Bichão, é o cara. Mas internamente eu não estava feliz com aquilo. E eu sabia que alguma hora isso ia acabar, porque eu precisava viver o meu ciclo do que eu queria. E aí, quando eu saí da empresa, eu saí, saí de uma maneira muito amistosa, treinei o meu sucessor e etc. Mas eu comuniquei ao meu pai. Falei, queria te falar uma coisa, acabei de sair da empresa e tal, tenho aqui mais férias, não sei o que, a partir de tal dia eu não estou mais vinculado, papá. Aí ele falou, mas você vai viver de quê? Eu falei, sabe aqueles meus projetos? Projetos. Eu falei, sim, de dar aula, de ser professor, mentor, dar treinamento nas empresas, de comunicação oratória, ensinar as pessoas a falar melhor, falar sobre diversidade e tal, mas não entendi. Você está saindo da sua empresa, que você tem isso garantido, CLT, para viver de projetinho? Fred, entende uma coisa, eu nunca vou esquecer essa frase. Você está desempregado. Frederico, você está desempregado. Você não tem projetinho. Entenda isso e coloque na sua cabeça. Você não tem emprego. Desempregado. Credo. Cara, isso me marcou de um jeito. Eu falei assim, putz. Eu já estava fortalecido, já lidava muito com terapia e tal, essas coisas todas. E eu já era professor da Dom Cabral. Meu pai, acho que nem sabia que era isso. Talvez hoje eu não saiba. Sabe hoje que eu já contei pra ele, mas enfim. Já era professor da pós-graduação, já tinha as minhas mentorias. E assim, desempregado, para de falar desses projetinhos e tal. Eu falei, nossa, meu Deus. Foi muito baque assim pra mim, e aí aconteceram várias coisas, tive, né, enfim, uma transformação ali muito grande, tive que apoiar as pessoas que estavam ali do meu lado, mas a pessoa que eu mais queria que me apoiasse
Claro, né? Até porque meu pai é branco, meu pai é negro e minha mãe é branca, né? E eu falava já de diversidade e tal, e eu queria que ele me apoiasse nisso. Eu coloco pra fora, né? Eu exteriorizo, mas meu pai é de um outro século, né? 1960, é uma outra realidade. Ah, não tem desculpa, não. É. Todo mundo é furado em algum canto, né? Esse defeito aí ele tem e é isso. E ele enfrentou o mercado de trabalho de outra maneira, né? No século passado, enfim. Então... eu lamento, cara, não ser compreendido, principalmente por figura paterna e materna, que são os nossos primeiros amores da vida, é sofrido. Ainda mais quando o desejo de fazer diferente tá muito colocado, sabe? Eu não passei por isso, não. Graças a Deus, minha mãe, assim, me apoiou minha vida inteira. Meu pai faleceu, eu tinha 9. Aí, tá vendo? Meu pai praticamente se matou, porque meu pai era alcoólatra e eu me senti extremamente abandonado. Todo mundo tem um buraco na história, né? Mas a minha mãe, cara, minha mãe é fora da curva. Assim. Minha mãe é uma mãe espetacular. E ela esteve comigo o tempo inteiro, ela sempre me apoiou cada projetinho, desde pequenininho, que ela falava que eu defendia que eu queria ser empresário desde 5 anos de idade, assim, ó. E eu pintava vidro de maionese, que na época era de vidro, em 1986, eu pintava ali e tal, vendia para as professoras que era amiga dela, aproveitava que era criança fofinha, né? Então eu achava bonitinho, apoiava o projeto. Sei. Sempre apoiou, cara, sempre me apoiou, me ajudou a pensar, até onde ela deu conta, porque ela não é empreendedora. Minha mãe é funcionária pública, professora, alfabetizadora, pedagoga. Ela adora o que ela faz e ela trabalha até hoje, está com 73 anos. Agora tem uma coisa importante nisso. A gente entender que os nossos pais, seja o que quer que tenha acontecido, eles fizeram, e eu acredito muito nisso, O que eles deram conta. É isso. o melhor que eles puderam. É aquela frase do Cortella, né? Faça o melhor que você pode, com as condições que você tem, até você não ter melhores condições de fazer diferente. Mandou assim. Bem demais, cara. Então eu entendi isso. Meu pai e minha mãe fizeram o melhor que puderam fazer comigo e eu sou fruto E você teve do poder uma estrutura da educação. muito boa, né, cara? Uma estrutura de educação, uma estrutura financeira, uma família que é unida, né? Sim. Não, meus pais são casados, eu te falo uma coisa. Eu falo que eu sou fruto do poder transformador da educação. Então, naquela época eu queria lá o tênis, o Nike Shox, o Adidas A3, o celular, não sei o quê. Não. Ah, mas surgiu um curso de inglês aqui, não sei o que lá, beleza. Ah, tem um curso, não sei o que lá, beleza. Ah, tem uma viagem, não sei o que lá, que a gente vai fazer tal, pra ir nas empresas, na Natura, não sei o que lá, beleza. Ah, mas o celular? Não. Ah, blusa de marca? Não. Blusa de marca tem louça pra você lavar, camisa pra você passar, você vai dar seu jeito aí. Exato. Eu vi ali que na padaria tá contratando não sei quem, trabalha lá. Você vira lá e Então, assim, é o fruto do produto transformador da Você quer torrar dinheiro? Você pode torrar seu dinheiro. Eu faço com minha filha, você quer torrar seu dinheiro, é seu dinheiro. Perfeito. O meu você não pode torrar, não. Sim. E faz uma diferença, né? Completamente, cara. Minha filha tem 21 anos, ela é da geração Z e ela se vira muito bem, né? A gente tá numa geração que não tá sabendo se virar direito, né? Sim. Essa que tá chegando no mercado aí, um pouco mais imatura. É verdade. Então tem muita coisa nessa trajetória toda e a gente entender como que essa jornada, né, que você coloca tanto, não esquecer de curtir essa jornada, é importante, cada um tem a sua história, mas entender, né, o poder do relacionamento, das conexões, do empreendedorismo, de buscar realmente seu propósito e estar perto, né, de pessoas, né, de, enfim, processos, de terapias que possam te agregar de fato, né, porque eu falo que é raro hoje, né, a gente sabe que é um percentual muito baixo. Hoje eu vivo do meu propósito, eu não sei até quando, né, então quando a gente acabou nem falando sobre esse assunto, deixa isso para um outro episódio, enfim, tá aqui rendendo bastante, não tem problema, hein? Só fico com preguiça, não sei se o pessoal vai achar bom ver o episódio assim, mas tem uma coisa legal, que é, hoje eu treino pessoas do TEDx, né, eu sou o Head Speaker Coaching, acabou que a gente nem falou sobre isso, não tem problema, mas assim, tenho acesso, né, pode falar, eu só tô controlando aqui, pode falar. Não, tranquilo, é porque assim, hoje muitas pessoas chegam até mim por isso. Então, como eu treino palestrantes, né, até você comentou sobre essa questão de treinar executivos, etc., a gente pode destrinchar por isso, acaba que, enfim, treinei Hélio de la Penha, do Cacete Planeta, Priscila Fantin, da Rede Globo, né, João Branco, que foi... O que é um executivo? Excelente pergunta. Olha, é até legal, porque eu fui ver no mercado corporativo que todo mundo se intitula executivo. Né? Ou então empresário. Sou executivo de contas, executivo de vendas, executivo empresarial. Né? E o executivo, em regra, pelo menos eu penso que um conceito anterior é quando você era um líder de um mercado de fato. Né? Então você tinha um cargo, né? Então o gerente, o supervisor, etc. Hoje o executivo no mercado, ele acaba que ele ficou ali de forma geral. Né? Então, como se fosse gênero, não gênero espécie. Então o executivo, quando eu falo treinar executivos, porque eu tenho líderes no mercado corporativo. Por que líderes? Porque geralmente são as pessoas que têm a necessidade
de falar. Então, eu treino uma equipe de 10, 15, 20 mil pessoas, eu tenho que apresentar resultados, eu participo de reunião estratégicas, etc. Então, executivo nesse sentido. Mas se quiser trazer também, né, por treinar líderes ou treinar gestores, também é o que eu faço. E você ensina a pessoa storytelling, você ensina a pessoa, a expressar a linguagem física junto com a oral? Tudo isso? Como é que é o seu trabalho? Sim, inclusive a disciplina que eu leciono na pós-graduação da PUC Minas, que são 2 disciplinas em 2 pós, o curso, na verdade, na pós-graduação chama Comunicação Persuasiva e Storytelling. Né? Comunicação persuasiva e storytelling. O storytelling é mágico. Deixa tudo tão mais interessante, né? Exatamente. Não, e a gente vai conectando isso, né? Quando a gente traz o TEDx, são palestras curtas e impactantes, o que eu trago, a depender da demanda, do objetivo do meu mentorado, né, do meu cliente, é trazer essa narrativa para dentro da construção da palestra, gerando a identificação desde o princípio. Então, por que às vezes a gente vai ver um vídeo no YouTube, ou às vezes uma palestra mesmo, que você fala, poxa, que saco, que coisa monótona. Você vê que até eu diminui o tom, falei mais devagar. Imagina a gente conversando aqui durante todo esse tempo, dessa maneira. Provavelmente, esse vídeo do YouTube, eu sim espero, não teria o número de views que eventualmente a gente tenha. Por que um vídeo de 1 hora, todo mundo vê até os 10 minutos ou 5 minutos e aconteceu alguma coisa ali, né, chamado clickbait, ou bait, que é a isca, que mudou a chave para a pessoa falar, vídeo chato, vou mudar. Então a gente tem essa narrativa na construção do texto de fato. Então quando eu falo treinar executivos, palestrantes, é trazer essa metodologia que hoje tem maior impacto que Harvard, Stanford e MIT juntos, de acordo com a Forbes, para as palestras e apresentações dos meus clientes. Então eu treino para o TEDx, mas para fora do TEDx também. No TEDx tive acesso a muitas pessoas e até falo, né, que o Hélio de la Penha, por exemplo, que era uma pessoa que, juntando tudo que a gente está falando aqui agora, André, eu dizia que às terças-feiras à noite, você vai lembrar disso, né, na Rede Globo, no Cacete Planeta, eu ali com meus 14, 15 anos, eu não sabia o que era representatividade. Mas eu olhava para a televisão e sentia o que era representatividade ao ver o Hélio de la Penha como um dos maiores humoristas do Brasil na principal rede de telecomunicações, né, da TV brasileira. E aí eu tenho acesso hoje... Esse cara é muito bom até hoje, eu adorava ele, velho. Não, ele é muito bom. Muito tempo que eu não vejo. Ele faz stand-up, inclusive, agora, ó, já vou dar um spoiler aqui, hein, Hélio? Depois você não me culpa não, hein? A gente construiu agora uma palestra, então eu treinei ele no TEDx, depois ele me contratou para fazer a palestra de educação, né? Como a educação transformou a minha vida de 11 minutos para 50, me contratou novamente para a gente fazer a palestra Piada Também é Business. Então, os bastidores do Cacete Planeta. Por que o Cacete Planeta se tornou, né, de 1992 ali até 2010, 19 anos, o maior grupo de humor mais bem sucedido do Brasil, né? Então, quando a gente entende isso, a gente traz essa narrativa também. E eu confesso pra você que hoje eu falo isso com muita tranquilidade. Mas se você me perguntasse há 5 anos atrás, 7 anos, Fred, você já imaginou, cara, quando você estiver treinando o Hélio de la Penha, a Priscila Fantin, imagina quanto custa uma palestra do Hélio de la Penha? Imagina minha mentoria. Quanto custa? Posso falar aqui? Pode, se for problema pra você, pode. É mesmo? Vai falar faixa. Fala a faixa. Entendi. Bom, se você tiver interesse, me segue lá no Instagram, @FredMarques01, ou no LinkedIn, de verdade, porque tudo vai depender do entregável. Porque tem pessoas realmente que já são palestrantes profissionais, então isso vai demandar menos trabalho. Outras que não, vão construir do zero. O que eu ensino é construir essa palestra de fato, ou adaptar de acordo com o seu objetivo, seja apresentação de resultados, seja entrevista de emprego, ou, enfim, lives, etc. Então eu falo isso porque, André, eu não me via nesse lugar. E quando as oportunidades da minha vida começaram a, enfim, abrir essas portas, eu me senti preparado. Quando o Hélio de la Penha me chegou e falou assim, quero te contratar, internamente, ou melhor, começando, externamente, o que eu falei pra ele? Claro, com certeza, eu te mando a proposta comercial. Internamente, o que eu pensei? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou dar conta porque eu tenho pensamento positivo, eu tenho isso aqui. Cara, internamente eu falava, meu Deus do céu, quanto que eu vou cobrar, o que eu vou fazer? Isso tem mais ou menos 3 anos. O que eu vou fazer? Será que realmente eu dou conta? E por que esse cara com 20 anos de Rede Globo, roteirista, tá me contratando? Poxa, eu não tenho capacidade. Eu sei que eu sou bom, mas Fred, menos. Agora, se ele conhecer o meu trabalho e tá querendo me contratar, pô, ele deve ser que eu sou minimamente bom. Então esses detalhes psicológicos, de mentalidade, de entender essa capacidade,
foi algo que mudou também, até para construir essa minha carreira e hoje, graças a Deus, trabalhar com grandes corporações, na área de mineração, de telefonia, de transportes, vivendo hoje da minha empresa como empreendedor. E na sua empresa você oferece palestras? Se eu quiser contratar o Hélio através de você, por exemplo? Não, eu fui mentor, né? Sou ainda, que a gente está terminando o trabalho do Hélio de la Penha. Então, o seu business, então, é o mentoria e treinamento. Sim. Só que tem uma questão que é bom você perguntar para deixar bem explicado, que eu sou ambidestro, né? Então eu falo que eu estou tanto dentro do campo quanto fora do campo. Eu sou o técnico dos palestrantes, mas eu também sou palestrante. Então eu dou palestras sobre comunicação e oratória, comunicação assertiva, trabalho em equipe, etc. E também dou palestras sobre diversidade e inclusão nas empresas. Lá do outro, eu treino pessoas para se tornarem palestrantes e ganharem dinheiro com isso. Como que eu te contrato, Fred? Você tem duas formas. A forma tradicional, hoje eu sou agenciado, então da mesma forma que existe, por exemplo, uma agência de modelos, você quer contratar, sei lá, a Gisele Bündchen, você vai contratar, você não vai ligar para a Gisele Bündchen, você vai ligar para uma agência de modelo dela. Você quer contratar o Fred Marques como palestrante, você vai ligar para a minha agência, que é a DMT Palestras. Se você me permitir falar aqui. Claro, por favor. Te agradeço. DMT Palestras, que é a mesma agência do Cortella, do Leandro Carnal, da Rachel Maia e etc. Então, tem palestras que vão custar ali valores representativos e tem palestras que vão custar tanto. Só para ter ideia, então. Vamos lá, dinheiro, business. Quanto você acha, vamos lá, André, quanto você acha que é a palestra, uma das palestras mais caras hoje no Brasil? E quem que é essa pessoa? Um palestrante famoso. Palestrante muito famoso, deixa eu ver. Vou te ajudar. Filósofo. Vai dar uma dica aí pra ficar. Você falou dele, o Leandro Carnal. Ele é o mais caro? Um dos mais. O que acontece? Eu posso falar do Leandro Carnal porque eu estive num evento... Mais caro que o Flávio Augusto, por exemplo? O Flávio Augusto... Olha, vamos lá. O Leandro Carnal, ele chega em mais gente, né? Tipo assim, o Flávio Augusto ele tem um estereótipo ali do businessman. Sim. E tal, não sei Vendas, venda. Sim. Eu acho que ele também filosofa muito, mas o Carnal é impressionante, assim. Esses caras, tanto Flávio Augusto, Leandro Carnal, Cortella, são chamados palestrantes de uma linha. O que é o palestrante de uma linha? É o palestrante que você não precisa falar mais nada. Você fala assim, vamos lá na palestra do Carnal? Aí você pergunta pra pessoa assim, vai falar sobre o quê? Sei não. Como assim? Ele vai falar sobre filosofia, educação, empreendedorismo, inovação. É o Leandro Carnal. A pessoa senta lá, paga pra assistir o cara falando 1 hora. Agora, se falar assim, eu vou contratar o Fred Marques. Quem que é Fred Marques? É o professor, não sei o que lá, treinador do fulano, Dom Cabral, não sei o que lá e tal. Ah, tá. O cara tem um branding forte, né? Porque o nome, né? O nome é a marca, né? É o branding muito forte. Então, o que acontece? O que eu vou falar? O valor que eu sei, em 2023 ele estava no mesmo palco que o Leandro Carnal, um evento lá em Balneário Camboriú, e o contratante pagou R$100 mil por 1 hora. 1 hora do Carnal. Eu estava nesse mesmo evento e sei te falar. Fred, tem palestras mais caras? Sim, já tem. Ouvi falar, por exemplo, que a Cíntia Chagas cobra 300 mil. O Flávio Augusto, eu imagino que pode ser nessa casa também. Só que eu não sei te afirmar, porque eu ouvi falar. Eu não sei. O que eu sei é que em 2023, a gente já está falando em 2025, então hoje já deve estar na faixa dos 120, 130. Leandro Carnal e Cortella eram um dos mais caros, mais ou menos nessa faixa. Detalhe. A Cíntia Chagas está namorando o Fred Costa, o babado aí, ó. Cara, eu observo ela, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu observo ela há muitos anos. Ela é uma empreendedora de personal brand espetacular. Sim. O branding personal dela é sinistro. Mineira de BH, BH, professora de cursinho, anteriormente, né, de português. Quando ela era professora de cursinho, eu tenho notícia que ela fazia mais de 100 mil por mês, cara. É mesmo? E isso tem o quê? Sei lá, 10 anos? 10 anos ou mais. Não, essa época eu não a conheci. Eu ouvi cada aluno dela pagava cada aluno dela pagava R$1.000 por mês na época. Entendi. Cada turma dela tinha 20 alunos. Entendi. Você chega em 100 mil, 5 turmas chegou em 100 mil. Fechou. Isso só em BH, né? Não, isso que ela também dava consultoria, que ela tinha outras coisas, etc, né? Total. Então, assim, impressionante, esse valor até pode ser verdadeiro. Foi uma aluna minha que falou assim, Fred, deve ser. 300 mil 1 hora. Eu falei, tem certeza? Ela falou assim, não. Eu falei, então confirma pra mim. Mas por que eu tô querendo falar isso? Porque é uma realidade muito longe, né? Enfim, do brasileiro, a gente for olhar percentual, muito longe, etc. Muito longe. Né? 1 hora ainda, você fala, meu Deus, quanto que um executivo, né? Um CEO ganha hoje, um diretor de uma empresa, quanto ele ganha hoje? Ele não chega a 1 hora? Pô, não dá. 1 hora, chega e ganha isso no mês, né? Exato. E aí 120, com PL e tal, 50, benefício, batendo meta, dependendo se é uma multinacional, etc. Então, qual que é o ponto aqui? A gente entender que isso é um mercado. Agora, detalhe, isso falando de 2023. Quando ele estava dando uma palestra online, sentadinho na casa dele, igual a gente está sentado aqui, falando assim,
Imagina o Cortella. Qual é a sua obra? 70 conto. Nossa. 1 hora. Onde eu quero chegar com isso, né? Que hoje eu treino palestrantes. Só que na empresa, dependendo, ela não vai ter 100 conto, 70. Ela vai ter 5, ela vai ter 10, ela vai ter 15, ela vai ter 20, ela vai ter 25. Aí, aonde que entra? Entra o Fred Marcos. Entra outros palestrantes que conseguem agregar e conseguem entender também que, poxa, eram valores que quando eu estava como advogado corporativo não chegavam para mim com 1 hora, né? E que hoje, claro, você tem uma necessidade. E aí entra novas questões de empreendedorismo, de branding, de LinkedIn, de Instagram, de teaser, de ter um material comercial, de ter grandes marcas, de ter uma assessoria e etc. Além da palestra. E quando você chega lá para a palestra, como é que você encanta? Como é que você inspira? Como é que você começa a sua palestra? Quais são os elementos que vão ser valorizados pela sua plateia, pelo seu público? Então eu mostro esse caminho, para final das contas, a pessoa fazer o quê? Ganhar dinheiro. Me contratar e falar, olha, inclusive teve uma aluna minha agora que é médica. Continua a ser médica. E palestrante. Ela é médica, tem um consultório dela, ganha uma grana lá bacana como médica no Brasil, a gente sabe como funciona, e a palestra dela hoje é R$5.000. E ela vai lá na empresa, na farmacêutica e tal, R$5.000, 1 horinha. Então, ganhou o dia dela, né? Sabe? Então, assim, isso... E eu só senti falta de um assunto aqui pra gente poder fechar. Sim. Cara, diversidade. Nas empresas, como o mais legal de todos. Como que é isso aí, cara? Porque, tipo assim, eu gosto de diversidade, igual eu te falei. E eu gosto de bagunça. Eu gosto de bagunça, assim, né? Misturar todos os tipos de perfil de pessoa que tem. Porque eu concordo com você que diversidade enriquece, diversidade ensina, né? E eu procuro isso aqui na empresa, mas eu faço uma conta besta, entendeu? Como é que eu faço assim, ó? Você está contratando, aqui quem contrata é o gestor. Empatou, pega a minoria. Acabou. E a minoria não é a minoria geral, é a minoria do setor. Entendeu? Se tiver 5 pessoas, está contratando mais um. Tem mais preto, mais gay e mais mulher. Quem que é? O que for minoria, você bota ali no meio, entendeu? E aí é isso. Eu faço assim. Tá misturado aí. Se você der um rolê na minha empresa, você vai ver que tem pessoas bem diferentes aqui. Olha só, é legal você ter falado isso do minoria do setor, né? Porque a gente tem uma diferença, a gente entendeu o que é minoria. Então, por exemplo, mulheres são minoria no Brasil? Não. A maioria da população é de É mulheres? mulher, né? Mais 50%. Então, demograficamente, estatisticamente, matematicamente, as mulheres são a maioria das pessoas hoje no Brasil, da população brasileira, mais 50%. Pessoas negras são a minoria ou a maioria do Brasil hoje? Eu acho que é meio a meio, né? Negros e patos, 50%, 50% branco. Isso. Mas eu sei que, por exemplo, na hora que eu comecei a entender preconceito, foi quando eu fiz a pós-graduação em psicanálise, foi na hora que eu entendi, por exemplo, que na população carcerária não é. Nossa. Na população carcerária é 80, 90 negros, né, e 10% branco. Cara, a gente vai entrar em outras coisas, assim, que eu vou falar só assim, 1 minuto sobre isso, que a gente vai lá, eu vou lembrar do direito penal, de Foucault, de... Foucault é massa, cara. Vigiar e punir, e a gente vai entrar em outras coisas também, que inclusive é o perfil, o estereótipo da pessoa, né, ou do suspeito. E existiam livros, né, o Código Penal de 1930, então a gente vê quem que era o perfil. Então você tinha inclusive um estereótipo que tinha um nariz mais assim, uma boca mais assim, um tom de pele mais assim, que é uma pessoa parecida comigo. Entendi. Né? Então, são outras questões. E isso vai reverberar depois no percentual das pessoas que vão ser encarceradas. Aí vão entrar em outras questões de IA, de reconhecimento facial e etc. Mas assim, tentando puxar aqui mais focado, né? Porque a conversa vai rendendo. Bom demais. Bom que o assunto tá bom, né? O papo é gostoso, enfim. Mas aqui a gente tá, né, com a minha caneca, que é o meu lema, te presenteei aqui. Sim. Comunicação conecta, diversidade enriquece. E com um microfone aqui é meu logo do Fred Marcos. Por que eu falo que comunicação conecta e diversidade enriquece? Eu digo que diversidade enriquece em todos os sentidos, inclusive financeiro e econômico. Sim, concordo. E financeiro e econômico, você como empreendedor, que já tem né, mulheres CEOs, que tem sócios africanos, que tem uma representatividade legal nessa empresa, talvez você fale assim, poxa, Fred, isso sinceramente não é nenhuma novidade. Infelizmente, não é o perfil dos grandes CEOs, das pessoas como você, que tem uma holding, que tem várias empresas, etc. E o que eu gosto de falar de diversidade nas empresas é as pessoas entenderem que, sim, existem diversas pesquisas estatísticas que atestam, que demonstram que a gente tem um maior faturamento e uma maior lucratividade quando a gente tem uma diversidade de gênero, quando a gente tem uma diversidade de ética, etc.
a gente gera mais criatividade. Então você vai montar um software, poxa, não pensei que esse software, na hora que, sei lá, você coloca a sua mão, se a mão de uma pessoa preta não lê, não pensei nisso. Quantos milhões você vai ter que voltar, dependendo da situação, porque, não pensei nisso. Aí vai entrar em algoritmo racista e etc. E hoje em dia eu costumo dizer que... Algoritmo racista, cara. Caramba. Isso aí tem até um documentário, eu acho que é Code Bias, no Netflix, que é muito bom, que fala sobre essas questões. Sabe por que eu tô pensando nisso? Isso faz muito sentido, cara. Porque, tipo assim, quando eu tava estudando IA, em 2015, para entender como é que funcionava os algoritmos de inteligência artificial, e aí eu comecei a entender de onde que veio o preconceito, cara. A partir da leitura do algoritmo, porque o algoritmo ele vicia de uma forma e ele vai clusterizando e classificando. Sim. E aí ele conecta, ele pode chegar lá e clusterizar um determinado perfil de pessoas com um bandido. Sim. Então se um algoritmo ler a população carcerária, ele vai fazer uma leitura completamente errada. Eu entendo muito bem o que você está falando. Eu já tinha pensado sobre isso. Sim. Ó, eu chutei aqui o trem. Ih, já estão apagando a luz. Já estão apagando a luz pra gente ir embora aqui, né? Pronto, todos falando assim, pelo amor de Deus, esse podcast é o mais demorado de todos. Mas olha só que legal isso que você falou, assim, que eu achei até lombroso, eu tô na dúvida se é esse o nome mesmo, tá, gente? Me perdoem depois se eu estiver equivocado. Mas que já lá do século passado, isso dava sobre isso, que é o perfil, o estereótipo da pessoa suspeita ou bandida, etc. E assim, não cometeu nada, não. Tem um nariz assim, a boca assim, assim, etc. E a gente vai trazer isso para IA, para o século XXI e etc. Então, qual que é o ponto importante? Que eu acho que hoje é o que muda tudo. Com o smartphone, com a possibilidade de todo mundo ter assim a sua possibilidade de audiência, de ser ouvido, acaba que hoje as pessoas consomem também pelos valores. Fred, me dá um exemplo. Tem várias empresas, eu acho que não preciso citar o nome aqui, que a depender de uma declaração de um CEO, num Roda Viva, de uma entrevista no Jornal Nacional, de um posicionamento, determinada pessoa que tem acesso a isso, o consumidor, o cliente que paga a conta, vai deixar de consumir isso ou não. Vou te dar um exemplo. Eu tenho quase certeza que esse exemplo é verídico, eu não consigo confirmar, mas eu escutei isso numa palestra. A Beyoncé, ela recebeu uma proposta de uma grande marca esportiva. E essa proposta, ela foi lá no C-Level, enfim, com todas as diretorias, e não viu nenhuma mulher no C-Level, não viu nenhuma pessoa negra. Então, nem mulher, nem negro desse level dessa grande companhia esportiva. Uma das maiores do Brasil, do mundo. Você já deve imaginar aí as marcas que eu tô falando. Que todo mundo vai correr, tem o tênis, etc. E aí, ela saiu dessa marca e fechou com uma outra marca. Ela fechou depois, que eu fiquei sabendo numa palestra, com a Puma. E por quê? Porque na Puma tinha no C-Level, mulher na diretoria e pessoas negras. Vamos lembrar lá da Copa do Mundo? Conectando lá com 2014 com a história que eu estava falando para vocês? Pensa aí, qual que é o patrocinador ou a marca esportiva da Jamaica? Do Marrocos? Do Egito? É a Puma? A grande maioria dos países africanos tem, não é de outras, é da Puma. Então, se eu gosto de marca, eu não vou negar. Inclusive, no meu recorte com a minha vida, a depender da situação, se eu chego lá e coloco um iPhone, não sei o que lá, uma chave de um carro e tal, a pessoa vai olhar para o valor da minha palestra e falar, beleza. Se eu não tô de terno, se ele não sabe que eu estou no FMG, que eu sou professor da Cabral, que não sei o que lá. Aí eu vou falar, o cara vai olhar e falar, como é que é? Desculpa, esse valor aqui por 1 hora? Então, a partir do momento que a gente consegue entender isso, os vieses inconscientes, que às vezes são conscientes e às vezes não. You have to look like you have to look like $1 million. Eu já vi uns executivos norte-americanos falando isso. Você tem que parecer com $1 milhão, né? Sim. Então isso é muito louco. Claro que a gente vai entrar em outras questões que não vem ao caso aqui hoje, do ser, do ter, da aparência, dos excessos, da vida do Instagram e etc. Mas a gente entendeu o poder disso. O que a gente faz com a diversidade no final das contas? Como que é tipo assim, porque existem empresas de vários tamanhos, Ontem de manhã eu estava num supermercado de bairro perto da minha casa, conversando com o dono diretamente, como é que esse cara vai conseguir levar a diversidade para a empresa dele? Apesar que ele até tem, é interessante. Mas como que vai? Como é que eu vou tratar isso aqui na minha empresa que tem mais ou menos 100 pessoas É você deixar de entender a diversidade, mas também ver a inclusão. Porque talvez no supermercado ele vai falar que tem diversidade porque no caixa dele tem pessoas pretas e tem mulheres. Mas será que na gerência dele tem mulher na gerência?
Ele tá trocando a gerência a outra mulher. Sim. E aí... Tem homens, brancos, pretos, não vi gay lá, cara. Sim. Infelizmente eu não vi. Assim, não aparente, né? Ninguém chega se apresentando, mas tem pessoas que parecem, né? Isso, né? E aí tem outras questões, inclusive, que, por exemplo, grandes executivos vão se declarar, né, para a sociedade como homossexual ou LGBT depois de chegar a determinado cargo. Porque ele finge uma vida dupla, e aí tem vários pinhados em relação a isso, tem vários casos. Aí tornou diretor, aí fala, como é que foi com sua família, com sua mulher? Não, minha mulher, a gente viajou pra tal lugar, e aí ela foi ótima, porque ela... E aí vive uma vida dupla. Tem várias questões em relação a isso. Então, Fred, de forma prática, sair da bolha. Quando a gente sai da bolha e para de viver naquele mesmo lugar, naquele mesmo restaurante, com aquelas outras pessoas que consomem aquele carro, etc, etc, a gente começa a entender a diversidade como um todo, que o mundo de fato é diverso, e entender que se você não concorda com a diversidade, tome cuidado. Porque pode ser que daqui a um tempo, naturalmente, se você estiver vivo, você fará parte da diversidade. Se você tem mais de 40 anos, 50 anos, você já consegue sentir no mercado de trabalho um olhar diferenciado para você. E aí você vai falar assim, poxa, é verdade, nossa, nunca aconteceu isso comigo. Mas você reproduziu isso quando tinha 20, 25, 30, 35, 40. Aí só depois que você vai enxergar que a diversidade não é o outro. A diversidade também é você. Então a diversidade somos todos nós. E a partir do momento que você consegue entender isso, você consegue chegar a mais pessoas, gerar mais identificação, divulgar isso, fazer com que as pessoas consumam, sobretudo a idade da sua filha, né, com a geração Z, com a influência toda, e inclusive vender mais, faturar mais, a partir do momento que você tem um público-alvo maior. Então vai depender do segmento da empresa. Claro que, em regra, multinacionais, empresas top-down, que tem, né, enfim, compliance, canal de denúncia, etc., principalmente que tem ações na Bolsa de Valores, tem a tendência de ter um programa de diversidade mais robusto. Mas isso é possível também ser feito na base para a padaria da esquina. Você fala para o cara usar bom senso e participar, é isso? Não é só bom senso, mas é se permitir viver a diversidade. Porque muitas das vezes, quando vem uma pessoa diferente na família, você fala, ih, lá vem, sua filha tá namorando com um cara que você não queria. Seu filho tá namorando, aí você fala, seu filho tá namorando com um cara. Por que você não namora? E você não queria. Por que não é lá da escola? Por que na fila do fulano de tal, o casamento arranjado igual antigamente? Olha que muito melhor. Cara, eu não sei, porque eu tenho isso tão natural na minha cabeça, cara, que quando minha filha me contou que ela deu o primeiro beijo e foi numa menina, eu perguntei pra ela se ela gostou, entendeu? Isso deveria ser o natural. Né? Eu acho que passou da hora já da gente normalizar isso, cara. Mas, infelizmente, não é a realidade. E como é que você pode saber que essa é a normalidade? Basta ver o jornal. Basta ver os casos de morte, de violência. Basta você ver, né, tira uma foto, uma radiografia ali das grandes empresas, das grandes corporações. E uma foto, inclusive tem uma foto que viralizou, né, de uma empresa de investimentos com 2 letras, que é super famosa, que estava lá no rooftop, lembra essa foto? Lá eu acho que era Faria Lima. Somos diversos. Aí aquela foto com todo mundo igualzinho, né, com... Seleção da Argentina, que o pau quebrou, né, cara, na Copa. Sabe, teve até banco já que falou isso. A gente falou de exterior, Argentina, México. Cara, México eu nunca fui, Colômbia eu fui, Uruguai eu fui, Paraguai eu fui, Argentina eu fui. A Argentina é o único lugar que você quase não vê preto. E é interessante que ela é super diversa na questão da orientação sexual. Extremamente diversa. Normalizado pra caramba. Não tem região separada, é tudo misturado mesmo. Agora preto você quase não vê, cara. Olha, eu vou te falar que tem um... Sempre que você vê estrangeiro. Sim. Inclusive, teve um amigo, né, executivo diretor de uma grande empresa, que foi transferido para a Argentina e lá ele relatou várias situações que ele era chamado de mono, né, de macaco. Inclusive, sim, cara, pela criança... Até hoje. Até hoje. Você vê isso no futebol, inclusive, sim, toda hora vê até alguma hoje, coisa, né? Até Espanha hoje. Aí, Vini Júnior e tal. Eu tinha o pessoal de Angola lá que conversei com eles, cara, até hoje eles riem, zombam disso e tal, mas assim, é feio demais, cara. E como que o papel dos pais é importante nisso, né? Você tá falando aí, poxa, de você ser um pai, de construir, né, de ter uma filha bissexual, a importância de você lidar com a situação de uma forma natural, etc. Agora veja que ele recentemente, né, acho que recentemente assim, deve ter uns 10 anos, que ele me relatou essa questão de ser um diretor, né, e ser tratado, né, como macaco, isso foi preconceito, e ser excluído, não ser chamado para o almoço, etc. E ele passou por uma situação na rua de uma criança, chamar ele de mono, né, macaco em espanhol, com os pais do lado. E o que os pais fizeram? Não faço ideia. Deveriam ter repreendido, né?
Deveriam. Não é assim que se faz, falta de respeito, é um absurdo. Pede desculpas agora. Exato, não, os pais fizeram o quê? Riram. Nossa. E a criança entende o quê? Que é certo, que é bonito, que é legal. Que essa criança que tinha lá 6, 7 anos, ela vai virar um adolescente, vai virar um adulto, vai virar um gestor, e aí depois vão sendo reproduzidos os processos. Concordo demais. Muita coisa, né? Legal. Muito obrigado, cara, pela sua presença. Curti demais, viu? Curti demais. Quer deixar uma mensagem final para nossa audiência? Gostaria. Você Manda teve bala, por interesse, favor. então? Gostou desse bate-papo? Obrigado, André. Pode deixar os seus contatos, por favor. Vou pedir ao editor para lançar lá na descrição, tá? Ó. Vou fazer o que o pai dos meninos deviam ter feito com o menino com você. Você vai ver comigo. Muito bem. Renan? Rian. Pro Rian, para todo mundo que está nos assistindo agora. Se tiver mais alguma dúvida, pergunta, está interessado sobre esse assunto, quer se desenvolver na arte de falar melhor, entender mais sobre diversidade, @FredMarques01, Fred com demudo, @FredMarques01 ou no LinkedIn Frederico Marques. Inclusive, se você está vendo esse podcast aqui em Belo Horizonte, tem turmas já com datas pré-determinadas para imersão de comunicação oratória de alto impacto comigo aqui em Belo Horizonte. Já tem turma para abril, maio, junho, na verdade até o final do ano, uma turma por mês, com turmas reduzidas para desenvolver a capacidade de comunicação. E é claro que lá eu falo um pouquinho sobre diversidade, afinal de contas... Diversidade enriquece, não? É isso aí, muito obrigado. Bom. Cara, muito obrigado pela sua audiência. Lembra de curtir, comenta o que você achou, manda para o seu amigo que está interessado em diversidade, comunicação e enriquecimento, e a junção dos três, e juízo, não faça nada que o Fred não faria. Valeu, Fred. Obrigado. Show demais, cara.